Bom, boa noite. Na tribuna virtual Ingrid Leal, classificação publicitária, associada do Rotaract de Nova Iguaçu Leste. E agradeço, né, primeiramente, agradeço a presença de todos que estão aqui. E vamos fazer aqui a nossa introdução ao Papo de Janela de hoje, que o tema é A Geração Agora é T. Será que você faz parte dela? E aí, é, damos boas-vindas à Geração T, que diz, né? Fizemos aqui uma introdução. Vivemos em tempos de mudanças aceleradas. A tecnologia não apenas transformou o modo como nos comunicamos, trabalhamos e consumimos informação. Trabalhamos e consumimos informação. Ela também redefiniu as nossas relações, a nossa forma de aprender e até da gente existir em sociedade. Nesse novo cenário, surgiu um conceito que vai além da nossa profissão, da geração que a gente nasceu, enfim, não tem faixa etária. São consideradas as pessoas da geração T. A letra T, que representa a transformação, tecnologia e transição, mas principalmente o tempo que se sabe para se adaptar, e que esse tempo para se adaptar, ele vale mais do que saber muita coisa. Pertencer à geração T não depende da sua certidão de nascimento, mas sim da disposição de aprender as coisas novas, experimentar o desconhecido, errar e tentar de novo. Tudo isso com o olhar aberto para o futuro, coração conectado ao presente. Dito isso, passo a palavra à Patrícia Leal, que vai dar continuidade à nossa apresentação. Vou sim, mas antes disso, como está entrando o Fábio, o Hum, próximo Boa presidente noite, do Rotary tudo Clube de bem, gente? Copacabana, E tudo bom? aí? Boa noite a boa todos. noite. Oi, Boa Fábio. Boa noite, Oi, noite. Fábio. e aí, casa tá cheia hoje? Fala, Harrison. Oi, Eunice. Tudo Thelma, jóia? Então, Ana, Patrícia, Boa Matheus. noite, o pessoal. Tá tudo Fábio, bem? Zélia! Fábio é um Minha, dos colaboradores que entendem bem desse tema Bom? do TI, está dando, está aplicando na não sua entendo nada, não aula, tem nada. deixa de ser humilde, mas entende pra Só sei que caramba. nada sei. É, que nada sei, tá certo. É, Bom, é um cara que vai ajudar a gente a dialogar esse tema. Muito bom, Fábio, seja muito bem-vindo. Bom, a obrigado. Ingrid fez uma introdução falando que seria essa geração T, que não está balizada na faixa etária, mas ela está incluindo a todos nós, de gerações diferentes, que está vivendo esse momento, que para os estudiosos ele está sendo relacionado com o mesmo que aconteceu na época da explosão da indústria, né? Do todo o processo da era industrial. Arranjaram aí um termo bacaninha para juntar as gerações e mostrar para a gente que agora estamos todos no mesmo barco e que independe da idade. Bom, eu vou dar uma compartilhada aqui no material, só para facilitar aquele que de repente não está ouvindo, legal? Vamos lá. Eu vou fazer uma provocação, faço uma pergunta, abre o fórum, tá? Então, a alocação é a seguinte: reflexão dos dados. 85% da geração Z e 94% dos millennials acredita que a inteligência artificial mais qualidade de vida. Tá a nossa fonte, quem quiser depois a gente pode mandar o link. A geração Z lidera o uso da tecnologia com 75% da inteligência artificial. E a perguntinha para começar a nosso bate-papo é o seguinte: se a inteligência artificial vai ou promete, né, nos dar mais tempo livre para terminar aquela série, aquele livro, aquele trabalho manual ou a instalação do brinquedo do pet, né, Ingrid, que nós começamos há meses, se nós ainda vamos continuar procrastinando, essa é a nossa primeira discussão da noite. O que é que vocês imaginam que vai acontecer com a implementação da IA? Se a aventura Ficar- começar essa discussão, Nós vamos será que vai ficar sobrar burros. tempo? Nós vamos ficar Nós burros. vamos ficar burros? Vamos ficar burros. Porque a gente não vai mais raciocinar. E não vai mais.
treinar, entendeu? Não vai mais ler nada, vai ser tudo lido pra gente e a gente vai deixar de raciocinar, vai só conferir. É. Mas você acha que vai sobrar tempo? Como vocês Coisas imaginam que a humanidade vai vai caminhar com sobrar relação? tempo para você poder curtir, Buscar mais fazer o que coisas. você quer, o que você gosta mais. Tipo, se você gosta de ver É. televisão, você vai continuar, vai sobrar tempo para você continuar vendo muita televisão. Se você E gosta aí? de jogar futebol, vai sobrar tempo para você jogar futebol, entendeu? Você gosta de ler, vai sobrar tempo mais para a Para ler, leitura, para né? estudar, para fazer É. concurso, É. sei lá, para trabalhar, você gosta de trabalhar em outra coisa, né? Vai sobrar tempo para aquilo que você gostar, entendeu? Eu vou botar uma pimenta nessa conversa. Então, vou tirar por lá. Eu sei que eu não sou referência para ninguém, mas enfim. Hum. Ingrid, Fa- que não me critica, que eu É, faço porque amo. fale que eu vou dizer se se tá Tá na certo ou tá linha. errado? Ah, vamos lá. Eu tenho um medo, porque Hum. assim, a mim, para quem não conhece o nosso dia a dia, que o João talvez não saiba, né? O Prates também não, é uma empresa de comunicação e a gente vive de conteúdo. Vamos dizer, o nosso ganha-pão está em cima da pesquisa, né? Com a pesquisa a gente evolui todo o trabalho. É, nós tínhamos muita dificuldade de atender várias áreas diferentes, vários segmentos, né? Eu tenho um pouco mais de facilidade porque eu vim de consultoria de negócios, então eu já passei por vários segmentos e aquilo me ajudou a ter uma noção sobre outras áreas. Então, hoje, quando eu vou fazer um conteudismo, eu consigo fazer um refinamento tal que quando eu vou buscar um profissional da área para ver se aquela informação bate, né? Por exemplo, da área do direito, por exemplo, eu já estou com mais olha, a informação tal, 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 da fonte tal, 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 está funcionando, está valendo, ou isso aqui está no campo de saber? Essa informação é verídica, não é? Então, eu consigo economizar muito o meu processo de pesquisa e eu consigo subir a régua da qualidade. Agora, eu abraçar outros projetos, e aí não me sobra mais tempo em função da IA. Eu absorvo mais trabalho em função da IA, É isso aí, entendeu? Então, essa exatamente. pergunta que fala: será que vai sobrar tempo para eu ler o livro que eu acabei, para fazer uma outra atividade? Eu sei que para mim pode ser um cárcere. Se eu não abrir os meus olhos, eu continuo não vendo a última série do meu filme, do meu vídeo, eu continuo não lendo o meu livro para vocês. Como é que é isso? É, Posso falar? Posso? Eu acho assim, tecnologia, ela sempre esteve aí. Você usa para o bem ou para o mal. Tudo vai depender de como você usa. Eu gosto da ideia da evolução que está vindo aí com o IA e tudo, porque eu acho que a gente está melhorando. Porque se eu olho para trás e vejo a Idade Média, né? Se eu for comparar a época da Idade Média, eu acho que nós estamos muito melhores, né? Mas tudo vai depender de como se faz o uso dessa tecnologia, né? Eu tenho visto muito programa sobre etarismo, né? Sobre o envelhecimento. Então, o Fábio estava falando que o jovem vai parar de ler, vai se emburrecer, né? É, realmente tem algumas coisas acontecendo. Então, assim, o jovem não tem o vocabulário, a extensão de vocabulário que o pessoal da minha geração tem, né? Mas, em compensação, tem várias áreas de trabalho que estão em busca dos 60 a mais, exatamente porque eu tenho mais vocabulário, né? Hum. Então, eu acho que a gente. Tudo é o uso exagerado, né? E para o bem e para o mal. Essa é a minha colocação. Eu É, acho que depois que a Patrícia puxou ali o fiozinho, acabei podendo observar que
a pessoa vai usar mesmo a coisa, o tempo que ela tem sobrando ou não, do jeito que ela quiser. Então, é para a sua escolha, né? Então, ela falou, eu não corro risco de não conseguir mais nem ver a luz do sol. É isso que está acontecendo comigo hoje, né? Eu não estou mais vendo a luz do sol, estou de tanto trabalhar e absorvendo mais trabalhos do que eu imaginava que eu conseguiria absorver, né? E com mais perfeição técnica, o que é mais incrível ainda, Uhum. né? Que eu jamais poderia Posso fazer imaginar. uma observação? Pode, Gente, eu claro, com certeza. Aí eu acho também que tem essa coisa da compensação, né, da serotonina, das anfetaminas da vida, dessa compensação imediata que as redes sociais, que as plataformas trazem, e isso está deixando o indivíduo cada vez mais aprisionado numa cadeira. Isso é preciso tomar muito cuidado. O que a Patrícia Magluta falou é verdade, que a tecnologia verdadeiramente nos ajuda, mas vai levar talvez mais tempo do que pode para as pessoas saberem dosar isso e não adoecer. Eu já acho que a nossa sociedade está adoecendo, sabe? Adoecendo psicologicamente, fisicamente no corpo, por passar muito tempo sentado, e mentalmente também, tá? Assim, parece que o cérebro está assim, focado numa coisa, mas está encolhendo em outras áreas. Eu vejo que a inteligência emocional, as pessoas cada vez têm menos, as pessoas cada vez mais têm menos capacidade de lidar com problemas, com conflitos. Eu acho isso perigoso. Verdade. posso falar? Total, total, Claro, acho que você falou, total. Posso falar? claro. Lógico. Pegando o gancho aí da Zélia aí, concordo plenamente com ela. Agora eu vou falar como terapeuta. Eu trabalho com isso e eu vejo isso, né, dentro de consultório, eu vejo isso no meio ambiente, as pessoas desenvolvendo síndrome de burnout, as pessoas desenvolvendo depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? Então a gente fala assim, quanto mais a tecnologia ela está cada vez mais aumentada, cada vez mais precisa, mais doente a população fica. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso cérebro ele foi criado pelo todo, pelo Criador, né? Por um objetivo, que é dos neurônios fazer suas sinapses, das suas sinapses, o quê? Elas ir se conectando, energeticamente eles vão trabalhando. Quando as pessoas começam a colocar a sua dependência mental, física e psicológica dentro de uma máquina, as pessoas começam a ficar o quê? Descansado, entendeu? Então, assim, como o Patrícia falou, as pessoas vão ter mais tempo para ler? Será que vão ter mais tempo para ler? As pessoas vão ter mais tempo para se divertir? Será que vão ter mais tempo? Porque a facilidade que a IA está dando hoje em dia, de repente, você pensar em uma coisa e você vai lá e fala assim, eu queria formatar tal coisa, e eles vão lá e faz para você não se dá o direito de pensar, você não se dá o direito de criar, você não se dá o direito de perceber o ser criativo que você é. Então, isso começa, né, não é emburrecer, porque eu falo que Deus é tão criador e tão perfeito, né, que a gente não se emburrece, a gente escolhe a não querer saber o mais, entendeu? Então, essa geração T, eu lembro que na época que eu estava fazendo faculdade, isso foi em 2009, já se falavam sobre isso. E não existia. Eu lembro quando, na época, isso é em 2006, 2007, né, quando eu terminando em 2010, eu lembro que quando a gente queria fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir lá para o laboratório, ir lá para o computador pesquisar, tudo mais. Hoje em dia, a gente tem tudo numa mão, entendeu? E mesmo assim, as pessoas ainda burlavam ainda certas matérias. Imagine hoje em dia a pessoa podendo ter um IA para poder criar tudo, né? Montar um TCC, montar uma tese, montar tudo isso. Então, as pessoas vão estar se formando sem realmente uma essência. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente tem que estar realmente atento. Eu peguei um jovem de 16 anos, um menino que simplesmente, eu peguei o negócio do celular, que eu menti, fingi que eu não sabia fazer, eu falei, cara, eu não sei fazer isso aqui não. Eu falei, ih, tia, isso aqui é fácil. O menino falou, pá, pá, pá. E em um segundo ele resolveu para mim. Quando eu comecei a perguntar coisas para eles tão banais,
Ele começou a se encolher, a se encolher. Aí eu percebi, falei, gente, percebe como é que a tecnologia é boa por um lado, mas ela é nociva por outro. Nociva por quê? Porque Exatamente. se você não É, souber usá-la, ela se torna nociva. Não é que a geração T ou a tecnologia ela veio para poder emborrecer todo mundo, não. É a maneira que você está usando ela, né? Como é que Verdade. você se perceber? Até aqui eu vou pedir ajuda da IA. Ué, mas por que eu não posso fazer isso e pedir para a IA, né, resolver isso? E aí eu vou corrigir. Mas não, está sendo ao contrário. Estamos pedindo para a IA fazer tudo e não estão se corrigindo em nada. A Entendeu? Ana está Então, Só levantando uma questão complementando, importante. só Ah, complementando o que a Ana está falando, só vou falar uma frase. Nós estamos acessando apenas a nossa memória imediata, a nossa memória de longo prazo, ela está ficando enrijecida. é Nós isso não que eu ia falar, estamos Clélia. acessando, a memória É, está ficando ruim. porque é isso que eu verdade. ia falar. É sobre a nossa consciência. Nós temos a nossa consciência e nós temos o nosso inconsciente, que é a nossa memória temporal, é aquilo que você guarda. Então você começa a enterrar as coisas e você não bota ela em movimento. É isso que está acontecendo. As pessoas hoje em dia estão tão imediatistas. A verdade é essa. O imediatismo, ela tem realmente afastado as pessoas realmente de cocriar. E pessoas que têm aí um dom de cocriação, que nem ao invés de a Patrícia na publicidade, a filha dela também, elas são cocriadoras, entendeu? Mas se nós deixarmos, não, agora entrou isso, então nós vamos deixar que isso faz tudo, mas a gente começa a não se permitir a botar aquilo que de tão precioso que está dentro de nós, que é essa criar. fala que a Ana está fazendo, eu vou fazer uma provocação que acho que a Selma vai dançar e sapatear nela, mas eu quero ouvir a Paty para a gente não perder a pergunta dela. Fala aí, Paty, você Fala, levantou a mãozinha. Não, eu só queria colocar, assim, baseado na colocação da Ana, então, eu acho que estão vilanizando muito a tecnologia, porque eu acho que também corretamente. é também uma opção do ser humano como ele usa a Escolhas. tecnologia. São Isso aí. escolhas, Escolhas. tá? Então, a tecnologia está aí, ela vai continuar vindo, quer a gente queira, quer não, Isso, mas tudo vai depender de correto. como nós vamos usar essa tecnologia. Então, Isso você fala, aí. pô, eu estou sem tempo para fazer nada. Aprenda a dizer não. Aprenda a, a fazer opções, né? Não diga que você está sem tempo por causa da tecnologia. Não, não cabe, entendeu? Então, acho que estão vilanizando isso. E aí, deixa eu só colocar uma coisa que até a Ingrid já me ouviu falando isso. Uma vez eu estava com uma filha minha num museu de antiguidades, e a minha filha, na ocasião, acho que estava com uns 13 anos e tudo, ela virou assim, mãe, eu olhando essas peças aqui, eu acho engraçado. A peça nasce tecnologia, ponta, ninguém tem, vira uma coisa corriqueira, que todo mundo passa a ter, de repente vira cacareco, ninguém quer, para depois virar antiguidade, né? Então, isso sempre foi assim, sempre vai continuar sendo assim. Tudo vai depender de como nós vamos encarar essa tecnologia. É Verdade. verdade. É bem isso Cléo? mesmo. Você Olha, está falando eu sobre isso? achava. Eu vi Só um Aí, hoje. instantinho. A Cléo aí, levantou a mão, gente, senão deixa a eu gente. falar então, eu sou falador. Ela levantou a Fia, parte. isso que todos esses pontos que foram falados, eu ainda acrescento um. Eu estava observando comigo mesmo outro dia, até escrever manualmente, nós não estamos mais fazendo isso. Tudo é feito no computador. Então, chega uma hora que você começa a errar quando vai escrever manualmente. Esquece. Até como escreve a palavra. Exatamente, entendeu? Por causa da bendita máquina. É interessante, mas o É, Fábio pediu fala, né, Fábio? Foi você, né, amor? Você não é. levantou a mão. Manda Foi, bala. eu ia falar alguma coisa assim, no sentido também do quê? Do, do perigo, né? Que quem não se atualizar vai acabar correndo com a tecnologia, com o uso da tecnologia, né? Qual é o perigo? Qual é o maior perigo
de que dessas pessoas que não têm a mínima preocupação com a tecnologia, né? Em utilizar e saber usar. É que essas pessoas, elas, elas felizmente ou infelizmente, elas vão acabar tendo que usar a tecnologia, por exemplo, o INSS, né? Depois de uma determinada idade, você tem que fazer prova de vida, né? E aí você vai fazer a prova de vida como? Tem vários métodos, né? Hoje tem vários métodos disponíveis e tal, né? E um dos métodos disponíveis é através do aplicativo Meu INSS, certo? Que pode ser acessado através da web, através de um navegador da internet, Google Chrome, Firefox, Mozilla, não sei o quê, ou através de um aplicativo mesmo que você baixa no teu celular. Se você for usar, digamos que você resolveu, hoje eu vou fazer uma prova de vida através de um navegador de internet. Como é que eu faço? Aí a pessoa não sabe fazer. Vai chamar alguém, né, que saiba. Aqui em Copacabana, tava, no Leme, tinha um pedreiro, né? Chamavam para fazer o conserto lá na casa deles. E só que ele ia lá só para ver o que você tinha para poder te roubar. Imagina que uma pessoa que você não conhece muito bem, né, venha fazer através da internet, né? Digamos, pode clonar toda a tua vida lá e você nem soube o que aconteceu. Você vai ver depois. Então, as pessoas vão acabar tendo que, em um determinado momento de suas vidas, seja hoje ou daqui a 5 anos ou 10 anos, porque isso é uma onda que ela vai ter como se fosse a água do rio. Ela vai para o lugar mais fácil. O ser É, humano é assim, é É. igual, segue o fluxo do rio. Então, o que for mais fácil, o ser humano vai querer fazer, entendeu? E a tecnologia, ela veio facilitando, como o curso do rio, seguindo e proporcionando o alívio das dores do ser humano. Ninguém quer Mas, meu sentir. colega, isso aí é o famoso efeito manada. As Não, pessoas seguem o famoso efeito manada, né? As pessoas fazem tudo aquilo que a sociedade lhe impõe, também achei. Achei que fosse acontecer entendeu? isso, mas hoje você, É. historicamente, analisando, você pode observar que nós já pensamos a mesma coisa em 2000, no ano de 2000, na década de 2000, que eu não sei agora qual foi a data da origem do Facebook, que eu esqueci, mas a Ingrid com certeza sabe. Ingrid, não ajuda aí. Acho Quando que é que foi foi que surgiu o 2001. Facebook? Eu acho que Facebook foi lá para Foi 2010, 2001, acho. 9. 2010, Eu acho 2009, que 2010, o grande uso dele, o bom que ele deu aqui no Brasil, pelo menos, foi lá para 2009. 2009. Início foi 2004 Só no para mundo. acabar, né? Só para encerrar aqui essa. Então, em 2004, em 2004, poxa, cara, já era adulto, bem adulto, entendeu? Em 2004. Então, eu já tinha aí seus 30 e tantos anos aí, tá? Sei lá quantos anos eu tinha, nem faço conta mais. Eu sou péssimo em matemática, por isso que eu escolhi humanas. E também não vou ficar falando a minha idade aí, ó, pelos respostas. Mas eu, naquela época da criação, da invenção do Facebook, eu achava a coisa mais ridícula, efeito manada do mundo. Ana Santos, minha companheira, que eu Uhum. tanto estimo, já te conheço, hein? Então, Ana, eu pensava a mesma coisa, Ana. Eu falei, caraca, eu nunca vou entrar nessa porcaria que é um lixo. Só que 25 anos depois, Tava lá esta no Facebook. porcaria, ninguém vive mais sem isso, né? A gente não tem como desenvolver profissionalmente sem o Facebook, as mídias sociais. Então, olha só como, né, o mundo virou, de repente, cabeça para baixo e hoje em dia você não vive mais. A gente, como profissional autônomo, profissional de prestador de serviço, a Patrícia, se acabar a mídia social, a gente fecha a porta e acabou. Entendeu? Eu vou viver do campo. Não, eu concordo com você, mas aquilo que a gente fala, né? Ontem eu vi até indico para vocês um documentário na Netflix que é
qual é o nome dele mesmo? Redes Conspiração, sociais. conspiração e consumo, consumismo. Gente, é um documentário que fala sobre essa geração, né? O que é a conspiração, o que é o consumismo. Então, eu nem sabia que ia ter esse tema hoje, né? Esse papo aqui com a gente hoje. E eu estava vendo isso ontem, eu falei, gente, aí eu depois avaliando e falando, né? A gente sabe que a rede social é bom, que nem você também, colega. Eu também sou igual também. A rede social, para mim, me ajuda muito a divulgar o meu trabalho. Eu sou terapeuta, então eu divulgo meu trabalho através da rede social, a gente depende disso. Só que a gente fala assim, mas existiam tantas coisas do passado que as pessoas falam assim, hoje eu não vivo sem isso. Nós falamos isso, mas a gente sabe que se a gente não viver sem isso, nós somos um ser infinito e co-criador que a gente vai criar um sistema para poder viver sobre isso. É isso que nós temos que entender, que nós estamos vivendo com isso porque é facilidade, mas não quer dizer que isso é somente o nosso leque. E muitas pessoas, não estou dizendo aqui, nós aqui, mas muitas pessoas estão fazendo da rede social o seu, como é que fala? O seu caminho principal, entendeu? É como É o se não seu tivesse mundo, né? Fica só ali. isso, o seu mundo. E é como se não É, tivesse um outro mundo lá fora. Então, por que hoje em dia, agora eu falo agora novamente como terapeuta, por que hoje em dia as pessoas estão tão doentes? Gente, eu peguei um jovem, né, de 12 anos que o menino queria se suicidar. Tendência suicida. É É, fidelidade sistêmica, isso e tudo mais, mas com 12 anos, por quê? posso O fazer uma menino. colocação? Eu Não, que... Claro. deixa eu só concluir, Aham. para poder não fugir do tema. Então, por que a criança queria se suicidar? Porque ele, desde os 10 anos, a mãe colocou ele na rede social para ele. Quando a mãe enviou ele para mim com seus 13 anos, o menino, e quando eu percebi que o problema do menino era na rede social, e que eu falei para ele, vamos tirar um tempinho, umas 2 horinhas a menos, o menino deu ataque. Ele quis bater no pai, bater na mãe, bater em todo mundo, porque ele, não, a rede social era a vida dele. Entendeu? Então, são coisas assim que os próprios pais não estão mais sabendo ter limite com os seus filhos. Eu falo, eu criei 3 filhas. Eu tenho uma filha de 43 anos, tenho uma filha de 40 e tenho uma filha de 36 anos. A minha filha de 36 e a de 40 pegou. A de 36 já pegou já a rede social, já. Entendeu? E que na época me deu um pouquinho de Entendi. trabalho. Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar, a gente olha hoje, os jovens de hoje, entendeu? E eu vejo que como eles estão tão envolvidos. Agora é que nem a hora, o colégio da minha filha, da minha neta, o colégio não podia, não sei se todos os colégios estão assim, usar celular. Eles deram o jeito deles, arrumaram máquina fotográfica, porque não podia entrar de celular, o celular ficava na porta do colégio, só podia pegar no final, o que eles fizeram? Arrumaram máquina fotográfica, porque a necessidade de tirar a fotografia era mais importante. Então, você percebe como que tá o conceito muito diferenciado, entendeu? Agora pode falar. Você Sim, fez uma colocação é. agora, desculpa, Ingrid, fala primeiro, depois Não, eu o fecho. ponto que eu ia comentar é bastante parecido até com o que a Patrícia Maguto já chegou a comentar. Que assim, a gente vê é, realmente assim, o tempo ele vai se atualizar. A tecnologia, a indústria, né? Todas as coisas vão se atualizar. As ferramentas elas estão nas nossas mãos. Só que você sempre vê que repetidamente as pessoas elas têm essa questão é, de botar sempre a culpa. Deixa eu baixar minha mãozinha. Botar sempre a culpa no. É a rede que tá me fazendo mal, é o não sei o que tá me fazendo mal, mas as pessoas nunca olham pra si e pensam assim: será Isso, que eu é concordo que tô plenamente sem com você. regra? Será que não sou Isso. eu que tô fazendo errado? Parece que tudo em volta de você tá terrível, né? Tá bombardeado, mas assim, dificilmente a gente vê as pessoas com um pensamento positivo em relação a isso. Porque, né, enfim, ao longo dos tempos a gente vai vendo. Eu tenho certeza, né, como a gente já ouviu falar, mais antigos, mais velhos falando, que quando foi criada a televisão e só se tinha o jornal, era falado, nossa, mas a juventude agora só vê televisão, não querem mais, não dão mais atenção à mídia de verdade e tal. Então, assim, existem qualidades e qualidades. Eu, como uma profissional de comunicação, vejo que, assim,
A inteligência artificial, o jornal, a televisão, todos os meios eles se aproveitam, eles têm toda a possibilidade de ter um benefício quando bem usado. E é por isso que nós temos as formações, né? Aí vem, não digo nem só a faculdade, porque em faculdade a gente aprende muitas bases e Isso. aproveita para aprofundar muitos dos nossos conhecimentos, mas enfim, né? Aí já é assunto para mais de metro. Eu vou puxar um fio aqui. Essa Ah, semana eu estava vendo, aí vocês vão rir, tá? Não riam de mim, viu? Eu estava fale. assistindo os Flintstones, tá? Ah, Porque eu eu adoro. adoro aquele Tudo. desenho até hoje. Eu gosto dos dois extremos. Tanto gosto dos Flintstones quanto gosto dos Jacksons. Para mim, são os dois desenhos da minha vida. Aí descobri um canal aqui, eu falei, poxa, beleza, eu nem sabia que podia tanto. E daí, com uma cena dos Flintstones, que eu acho que cabe aqui agora. Tava lá o Fred perguntando para a Vilma, vem cá, meu jornal não chegou, não? Eis que vem aquela voz daquela criança gritando jornaleiro e acertando o jornal, que vocês bem sabem que Pedra, era né? uma pedra, né? Mas quando eu vi aquela cena, eu me lembrei, gente, fazíamos uso da mão de obra e educação, né? Uhum. Hoje a gente já não pensa nisso. A minha mãe tinha umas casas chamado Pequeno Jornaleiro. Aquele Pequeno Jornaleiro era uma preciosidade. Até hoje eu não sei por quê. Mas era uma criança com a mãozinha na banana e com um jornal embaixo do braço. Hoje, se tu pega um Pequeno Jornaleiro e coloca em qualquer lugar, aquilo é uma apologia à mão de obra infantil, Conselho né? tutelar. Chama. Tá fechado, Cléo. O Cléo tá falando alguma coisa que eu não tô ouvindo. Tá fechado aí. Fala aí, Cléo. Tu também gostava do Pequeno Jornaleiro, né, Cléo? Não é isso que eu ia dizer, porque hoje em dia não tem nem quase nem ninguém que leia o jornal impresso, pouca É. gente. A Patrícia se defendendo. Eu leio o jornal papel, de Eu trás para também, frente, Patrícia. Eu mas também, eu mas gosto do papel. é, também Eu também, gosto. eu também Eu, gosto. Eu estou aqui com um se, montão de apostila aqui para ler. se por um lado a gente tem essa questão, né, acabou de falar, para ela, que é publicitária, tudo é meio de comunicação, tudo é distribuição. O meu olhar como profissional de marketing é pensar sobre as metodologias, né? Por exemplo, antes da Ingrid pegar para desenvolver, estou no antes de fazer escolha pelo cliente. E aí também vejo como escoamento de ação, mas eu vejo com outro olhar. Por exemplo, pouco tu Selma ali, que é essa mais entendedora da educação, até porque é a área dela de atuação. Mas eu fico pensando em duas áreas, sabe? Uma área é a área jurídica, trabalhista. Porque se você tem uma IA economizando o seu tempo, e aí no começo do nosso papo aqui eu falei que o nosso tempo é mal utilizado, como eu me enquadro atualmente, se eu consigo economizar o meu tempo, eu absorvo mais trabalho. E aí, se o Ministério do Trabalho e todos os órgãos que fazem os seus cálculos e os seus parâmetros de quanto tempo gasto aquele profissional tem para desenvolver determinada tarefa, todos os gestores nas empresas também tinham esse tempo calculado da hora homem, isso vai ter que ser totalmente revisto, porque qual é a metodologia da empresa? De que forma que ela trabalha? E por um outro lado, que eu acho que é um tema legal para a Selma dizer para a gente como a educação está pensando isso hoje, é, tá, quando eu entrei no ginásio, eu dei sorte, que hoje eu vejo que foi uma sorte, eu entrei num colégio onde o empreendedorismo foi aplicado aos meus 14 anos de idade. Então, nós aprendíamos uma matéria chamada técnicas terciárias. Então, a gente aprendia a emitir nota fiscal, saber fazer um controle de estoque. Então, quem gostava das administrações da vida, né, dos financeiros, amava ter na parte da tarde a parte prática do que se aprendia de manhã.
Então, todos os métodos de cálculos, as máquinas, os equipamentozinhos que nós poderíamos fazer para ajudar a fazer os cálculos, estavam pautados dentro de uma metodologia educacional, era previsto para as professoras. E aí eu fico imaginando o sofrimento delas hoje em fazer o plano de aula ser interessante, estar adaptada a essas tecnologias novas, porque é um processo evolutivo, não tem jeito, né? É, e a criança sem saber até pedir. E aí, Selma, até desligou. Selma até desligou o som e a imagem. A pessoa jogou a toalha e desligou. Volta, Selma. Selma foi lá na cozinha fazer um café. Gente, eu tô num evento, gente. Eu tô num Ah, evento, eu vim desculpa, pro desculpa. Tá cantinho. Eu fugida. vim pro Ah. cantinho para poder estar participando, né? Mas Hum. tô aqui. Tá, Oi. tá esquisito, né, Selma? Fala sério, para fazer plano de aula, Como? para você adaptar, entender que os alunos no futuro terão que ter previstos a IA de alguma forma, e ao mesmo tempo conseguir fazer a pedagogia em cima disso tudo, sem saber aonde isso vai se encaixar. Em algum momento, essas regras novas de uso da IA terão que ser implementadas. O que que acontece? Eu acredito da falta ainda do letramento para lidar com toda essa gama de informação. Então, acredito eu que não é um bicho de sete cabeças. A tecnologia, ela é bem utilizada, conforme falou aí, né, muitos dos nossos companheiros, não é o problema. O problema é o mau uso disso. E quanto à questão de estarmos futuramente, e que no futuro já é hoje, né, dentro das salas de aula, dentro de nossas escolas, já temos essa prática de utilizar a IA e tudo aquilo que ela vem oferecendo de forma dosada para o nosso meio com nossos alunos. No entanto, ainda assim, é extremamente necessário um letramento, não foi encontrado ainda a forma, a dosagem ideal, mas estão a cada dia mais, né, tendo que se adaptar a essa realidade. Não tem como retroagir. O que se tem é alinharmos, né, dentro daquilo que a gente entende que é o politicamente correto, dentro de uma forma didática, pedagógica, para que se possa ter um bom uso, né? Porque a ferramenta que temos é para que tenhamos bom uso dentro dessa prática. Então, quando você não norteia ou não tem direcionamento do trabalho que você vai desenvolver com seus alunos, na sua sala de aula, dentro dos conteúdos que devem ser ministrados, tudo fica muito confuso. Mas nem por isso eu vejo pesares, né? No uso tecnológico, não. O que eu acredito é na questão do letramento e a cada dia mais para que se possa estar sendo alinhado de forma adequada. Eu não. Desculpa o barulho, Patrícia, e meus companheiros aí, mas dentro dessa configuração de conversa, espero que eu tenha contribuído, né, para a gente estar refletindo sobre os usos tecnológicos, fazer assim. Nós temos apenas que ver aquilo que está mais e menos adequado para que tenhamos
uma saúde mental com mais equilíbrio, né? Mais moderação e ponderação. E o que dá para se perceber é que tem tido um mau uso dessa ferramenta, das ferramentas tecnológicas, né? E aí a gente fica muito Como vulnerável, ficamos vulnerável às influências que isso pode estar trazendo para o nosso dia a dia. E é isso. Entendi. Gente, a Dai me mandou aqui no chat que ela não estava conseguindo enviar uma imagem para para adicionar aqui a nossa discussão. Caso da Yane Varela, também Rotaract. Ela E enviou que uma está com a imagem que eu tela achei. fechada. Ela tá com a tela fechada porque ela Isso, é para tá. ela tá na sala. Isso, ela tá aqui na sala. Eu vou enviar aqui a imagem que ela comentou. Ah, olha só, a gente não consegue compartilhar a imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Digo, Achei curioso, sabe? Achei uma imagem curiosa. Deixa eu botar aqui. Posso transmitir? Posso, né? Gente, sim, desculpa, vou Aqui. ter que dar uma saidinha agora. Eu vou ter que me ausentar, viu, Patrícia? Mas adorei tá muito a bom, reunião. querido. Maravilhosa, tá bom? Tá Tchau, bom. Fábio. Obrigada pela Tchau. presença. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigada, Fábio. Boa Fábio. noite. Beijo. Vou Tchau. mostrar aqui para vocês rapidinho a Boa noite, imagem. Fábio. Fábio, boa noite. Olha só. Ih, perdão. Olha a imagem aqui, gente. Ela mostrou, falando que essa é uma ilustração dos anos 1900, que o intuito era falar mal da energia elétrica, né? Então, assim, a gente vê na Uau. imagem um bulbo de energia, né, de lâmpada, tal, as pessoas correndo como se todos os que tivessem contato com energia elétrica fossem, né, enfim, morrer, ser eletrocutado, enfim. Então a gente vê, né, que desde sempre é um costume das pessoas, né, demonizarem. Enfim, fica aí essa provocação. E aí, Muito, isso que ela botou aqui, uma ilustração dos anos 1900 contra a energia elétrica, considerava extremamente perigosa, com risco de vida. E dito isso, eu vou trazer aqui para vocês a nossa próxima provocação. Vou compartilhar daqui, tá? A próxima provocação que nós temos um telefone. é. Aham. Ela diz É, assim: em 2024, as IAs multifuncionais são tendência, capazes de interpretar e combinar imagens, vídeos e documentos. Trouxemos a fonte da CNN Brasil. E aí trazemos a pergunta: que tarefa do dia a dia você passaria para uma IA e qual jamais abriria mão de fazer pessoalmente? E aí eu já vou começar. A minha, ai, a que eu passaria, eu juro para vocês, gente. Às vezes eu até gosto de lavar louça. Às vezes eu gosto. Quando tá calor, eu até gosto, sabe? Que a gente finge ali que tá sabe, numa cascata, na piscina. Mas uma que eu não, sabe, nunca deixaria de fazer seria de cuidar dos pets. Recentemente, né? Eu digo que é recente. Mas não é, que a gente ficou, né? Apadrinhou nossas gatinhas. Eu e o Felipe apadrinhamos nossas gatinhas há um ano, mas elas vieram morar com a gente agora em fevereiro, quando nos mudamos. E eu nunca deixaria dos cuidados delas serem passados para uma IA, serem terceirizados, enfim, né? De ali parar, botar comidinha, fazer carinho, né? Pentear e tal, enfim. Isso seria uma tarefa que eu nunca terceirizaria para uma IA, não. Que eu não sei se ela vai dar carinho, que nem eu dou. E Aí eu tenho vocês? uma.
Eu tenho uma. É engraçado, né? Nem depende necessariamente da IA, mas poderia até fazer uso dela. Eu não consegui me adaptar em ler livros em tablet, por exemplo. De jeito, não consigo. Inclusive, vou até dar um spoiler aqui a Ingrid. Eu estou há meses procurando um livro que a governadora Alice Gavalieri me deu de presente. E eu já estava envergonhada. Eu falei, gente, eu vou falar para ela que perdi o livro. Eu querendo ler o livro, esse livro dela aqui. Não sei se vocês conhecem. Esse aqui. Cadê? Deixa eu ver. Põe a É o mão livro assim da atrás. doença Isso. dela, É, né? é. Hum. E aí eu descobri por que que eu não achava. Porque eu tinha pegado Me algumas mostrou o livro, revistas de Patrícia. Pottery. Me Você Oi? mostrou o mostrou, eu livro. não vi, não, não mostrou, Depois não. eu te Não me mostrou, não. empresto. Eu te empresto. Não, mostra Parkinsonismo o em livro. minha Peraí, agora vida. tá dando para ler, peraí. Ah, tá. Agora Não deu estou para vendo ler nada. o título. Então, eu acho, assim, e eu já percebi que isso não tem a ver com geração, tem a ver com o próprio tipo de leitor mesmo, né? Estou vendo jovens, muito jovenzinhos, que também não se adaptam a fazer leitura. A minha relação com um livro, com papel, com o cheiro, com abrir o livro e sentir, é um livro novo que eu vou ler, dá um gatilho na minha cabeça tão bom que o tablet não me representa. E toda vez que eu pego para começar a ler, o máximo que eu consigo ler é um sumáriozinho ali para ver se vale a pena fazer a compra do livro ou indicar alguém. Mas eu não consigo. A inteligência artificial e a tecnologia não substitui um livro impresso para mim, não. E o Fica para áudio, você. audiobook. Nem o audiobook. Esse, então, eu fico louco. Não, eu tenho gente falando no meu ouvido o dia inteiro, gente. Aqui tem mais um para contar a história do meu ouvido, não. Eu quero Não, ler, quero eu interpretar. também, eu também, nada me substitui o livro, né? Às vezes eu tenho Kindle, eu leio a síntese do livro do mais, me interessou, eu compro o livro, às vezes eu tenho esse livro no Kindle, mas eu prefiro ter ele impresso em mão e compro o livro para poder ter ele. Eu gosto de ter papel. Agora mesmo eu Eu estou também. cuidando curso. Eu imprimi agora uma apostila, minhas filhas ficaram doidas. Quase 500 páginas e imprimi, tá lá para me estudar. Né? Mamãe, você tem isso aí em PDF do mais? Eu falei, não, mas eu gosto de ter em mão. Mandei imprimir, já deu quase 500 páginas, mas mandei imprimir. Né? Eu gosto de ter, porque eu gosto de marcar, eu gosto de riscar. Eu sou dilexa, né? Então, o dilexo, ele tem essa dificuldade, né? Então, Tem que eu pontuar tenho, tudo, né? tenho que contar tudo, tem que marcar tudo, entendeu? Não, desculpa, Então, essa tem um pergunta da Ingrid adesivinho, aí, oi? tem uns adesivinhos, eu não sei se você já viu, Ana, que eles são umas tirinha fininha, que eles Eu tenho, substituem marco o tudo. marca-texto, né? Não, Maravilhoso mas aquilo, que você eu nem tenho aquela destrói o fitinha, livro. eu uso aquela fitinha, boto em cima e marco e deixo no livro ainda. É muito legal, muito legal. E quem mais não aceitaria que fosse mecanizado ou que a inteligência Ah, substituísse você uma não tarefa? disse o que você gostaria de passar para o IA. Não, na verdade, o que eu gostaria eu acho que essa máquina não existe, porque não é só aspirar o chão, sabe? Porque tem aranha no teto e o bichinho lá não vai. Então tinha que ser um negócio que fizesse uma parede a teto. Ainda. Quando ele Pelo menos ele for não sobe rodar o parede. teto, ninguém segura. Quando ele passar Eu pro já conheço teto, ninguém segura. É, uma cliente a nossa, Ingrid agora, A Daiane tá aí, ela vai lembrar. Falou como é o nome? Acho que aquele aspiradorzinho, aquele robozinho, Dá aquela uma vassoura. olhadinha aí, pessoal. Olha aqui. Ana, você precisa me visitar. Que Para tudo! deixar o meu organizado assim. O Isso aqui nome. está tudo Ah, não, é a esperando Zélia que para mostrou. ler. A Eu, Zélia. antigamente, eu era uma pessoa que lia mais ou menos um livro por mês. Livro Ai, que... grosso. Uhum. Mas, devido a determinadas circunstâncias, eu parei de ler. E eu estou começando devagar a ler, sabe? Para ver se eu consigo consertar a minha memória de longo prazo. Eu ainda estou naquela fase em que eu tenho que voltar para ler o que eu li, sabe? Tudo isso porque eu parei de ler durante um bom tempo da minha É. vida.
Eu Olha, acho eu que vou tem te falar, livros eu não também, sei. tem Sabe o que livros que a acontece? gente pode ler agora, né? Livros que às vezes nós lemos na nossa juventude, que nós não tínhamos, às vezes, maturidade para entender É, o Dom Verdade, livro, Casmurro é um né? deles. E ler É, agora tem um outro olhar, né? é. Verdade. E mas tem sabe o que aqueles acontece, também, gente? porque eu passei pelo livro Estorvo, de Chico Buarque. Gente, eu li o livro de teimosa que eu sou, porque eu detesto nada. Aí a professora falou para mim que a professora estava escrevendo um livro e tal, elogiar. Entrou para mim, na época, assim, poxa, pelo seu perfil. Assim. Aí, por que você está falando isso? Ela falou, ah, para você, certamente seria muito chato. Ela faz o seguinte, Estorvo do Parque. Se você gostar, você vai gostar da minha literatura. Lá fui eu, comprei o livro e fui ler o livro. Até hoje, eu detesto aquele livro. Que voltar inúmeras vezes de aonde tinha parado o pessoal por Pix escrita. E tinha toda a razão. Depois eu agradeci ela por ela ter me lido muito bem. Mas tem livros que não tem jeito. Você tem que voltar e ler várias vezes, porque a É, complexidade da Para literatura é muito lembrar, grande. poder E Mas, entender. gente, estou, É. se quem quiser ler, até dou o livro, tá? Porque ele ainda está aqui em casa. uhum. gente, Não, é ler, terrível. ler é hábito, né? O ler é hábito. Se você ler constantemente, esse hábito ele vai criando uma nova sinapse dentro do seu cérebro. Quando você para de ler, você para de fazer essas sinapses. Aí, Exatamente. para voltar, como a nossa colega está dizendo, tem que realmente ir voltando devagarinho. Eu lembro da É, minha eu filha. comecei com audiobook, Isso. acredite se Eu, quiser. assim, eu não consigo com audiobook, né? Eu 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 comecei também com não. audiobook. eu Eu desde nova. comecei a me interessar pela história do Cavalo de Troia, do Juan José Benítez, que a história é lindíssima. A história É Cavalo de bonita. Troia é a história de Jesus, né? Só que vista por dois astronautas que viajam no tempo. É lindíssima a história. É E isso me fantástico esse despertou a livro, vontade de fantástico. ler. É fantástico. São 5 livros, acho, né? 10. São Agora já são 10. 10. O É, 10º eu ainda não li, não. é muito bem. Mas, Ana, É. não diz que você não consegue. Diz que você prefere outra coisa. Porque uma coisa é você dizer que não consegue, você tem um bloqueio total. Você diz, Não, isso eu mas eu não não falei, consigo. eu não falei que eu não consigo. Eu não falei que não consigo. Ao contrário, é uma palavra que também eu não uso nunca. Eu não Não, consigo, eu não posso. Isso aí é uma limitação que você dá. Eu é falo que até verdade. a Ingrid falou uma frase aí, né, muito interessante sobre ainda, né? Até quando a Patrícia falou sobre a máquina que subia, é a Ingrid, ainda. Até falei, a Ingrid usou aí PNL, né? Então a gente não fala que não consegue. Quando a gente fala que não consegue, a gente está formatando isso dentro do nosso cérebro. Ok, então você não consegue. Mas quando você fala que ainda você não fez, ainda não teve possibilidade, entendeu? Aí é diferenciado, entendeu? É. Então, assim, não é que Agora eu eu vou não falar uma consigo. coisa para vocês, hein? A Zélia chega o Ah, nível de passar um chazinho durante o papo de janela. ora, pois. Olha só que É maravilha. muito luxo, Posso falar o que eu daria para a muito inteligência? luxo. Posso dizer o que eu daria ou não daria? Ah, O que Olha, eu gostaria muito com inteligência artificial é o teletransporte, que sim. ainda não Seria Olha, tem, tudo. maravilhoso. Você ainda tá? não tem medo, não? Eu teria medo. Não. Eu não tenho, não. Teletransporte ia facilitar minha vida assim milhões de vezes. Agora, eu uma coisa também. que eu não delegaria jamais é comer. Eu adoro comer. É, Então, ter o Eu. prazer da refeição, do sabor, eu não delegaria. não Verdade. dá. Não Não dá. dá para você Mário, você botar um é da área óculos na de cara, educação? né? Tipo, tô vendo a Aí ele está me comida e soprando tô aqui, tomando ó. uma pílula. É. Mário, você está nos ouvindo? E aí, você que é da educação, o que que você gostaria que tivesse uma IA ou uma inteligência que pudesse fazer por você? Ah, companheiros, mais uma vez, companheiras, boa noite a todos, todas. Noite.
Boa Uma coisa noite. que tem que ver, Boa noite. nós não podemos perder a essência. O que é não perder a essência? Haja visto que a tecnologia está aí, ela veio para ficar. Agora, nós temos que manter a nossa essência, ensinar nossos filhos a essência, ler um bom livro, não qualquer coisa lá, corre lá para o doutor Google, tal, e aí um monte de explicações, algumas até de uma forma perigosa. Então, é não perder a essência. Sabedores somos de que a tecnologia veio para ficar, não tem a menor dúvida. Com relação à inteligência artificial, uma companheira disse aí, por enquanto, ela vai vir, depois que chegar ao teto, eu assim, é, é, ela pode vir com toda a força, mas uma coisa, o amor, a clareza, a sinceridade, esse bate-papo, essa interação, Tem? nada vai suplementar. Nada vai Bravo, suplementar. bravo. Bravíssimo. Então eu, por exemplo, sou dinossauro, né? Sou daquela época dinossauro. Então, eu gosto de ler. Eu estou lendo aqui pelo meu tablet, um livro que fala sobre a inteligência artificial. Estou conversando com vocês e ouvindo vocês e aprendendo com vocês. Estou aqui também com o meu celular aqui ligado aqui em algumas informações. Agora, não tem coisa mais gostosa do que você ouvir, você interagir, e você falar, né? Então, isto é imensurável, insubstituível. Que vem a inteligência artificial, ninguém vai poder eximi-la. Mas, companheiros e companheiras, por favor, né, não vamos perder a nossa essência. Não vamos deixarmos sermos dominados por isto ou por aquilo. Eu tenho um filho de 19 anos e, né, eu hoje estou viúvo e moro eu e meu filho. E eu falo para ele, filho, a tecnologia veio para ficar, mas não deixa ela te dominar. Porque se ela te dominar, você passa a ser um escravo. Então, se liga, meu brother, se liga. A tecnologia é bacana, é bonita para quem sabe manejá-la. Hoje, muitas pessoas dependem, trabalham com isso. Maravilha. Agora, o que nós não podemos é perdermos a essência. Já pensou, queridos? Companheiras amáveis, deixar de conversar com vocês para conversar com uma inteligência artificial? Por favor, por favor. Então, isto é algo que nós não podemos deixar, é perdermos a essência. Não sou filósofo, sou uma pessoa bem esclarecida, gosto de ler. Prefiro manusear, mas também não deixo de ler algo que me chama a atenção. Bom, resumindo, não vamos perder a essência. Não vamos perder a essência. Essa é a minha opinião. Obrigada, Mário. Muito obrigada. Ingrid, você quer falar a gente para o final? Sim, sim. Só para gente fechar essa parte, esse questionamento, uma das outras coisas, eu vou fazer um bônus de coisas que eu não deixaria para lá, né? Eu não deixaria para IA. Receber amigos, receber pessoas, esse momento assim, né? De você ter, ter as pessoas em casa, né? São coisas que não dá para você delegar, não tem. Mesmo que tivesse, não ia querer. Enfim, É não perder a é, essência. Pronto. É isso Tudo. que o Mário falou. bem Vocês isso. aqui, a gente está caminhando para o final. Isso.
Eu um vou vídeo. fazer a transmissão aqui. Você vai transmitir? Poxa, Pode deixar a transmissão. Então tá. Então põe o vídeo. Põe o vídeo direto para assistir, que ele é bem rápido. Pronto. Vou dar o play aqui. Ah, peraí, que ele tá indo. Ele vai. Acho que não, ele vai ao pegador. Ele tá indo direto lá pro navegador. Um momento. Você transmite daí ele, então? Que aqui ele Tá. Peraí, só um pediu para ir minutinho. direto pro navegador e eu não tô logada na conta aqui pra poder. Engraçado, Ingrid, que essa conversa toda está me lembrando de um filme que eu vi muito tempo atrás, aquele filme Eu e o Robô, com Will Smith, né? Esse filme fala muito sobre isso, né? Sobre a máquina querer dominar a raça humana, né? Então fala muito sobre isso, né? Mas é você permitir ou não. Esse que nosso colega falou aí é fundamental. A essência é a nossa essência. Ninguém tem isso. É individual. É particular e tem. Os Flintstones, né? Os Jetsons, eu assisto, eu gosto disso. Então lembra. Mas não vai. É muito bacana, porque esse dia eu estava comentando, dizendo assim, ou seja, aqueles desenhos, os Jetsons, né? Aquela família informatizada. Quem diria que hoje poderíamos estar caminhando para esta era? E já estamos nessa era, né? Mas é fantástico. Quando você falou sobre os Jetsons, esse desenho, na hora eu comecei a sorrir, falei, eu também sou fã deles, né? São coisas bem realistas, bem realistas. E Obrigado. vou mais. Eu lembro que máquina que tudo assim, hambúrguer era pílula, a comida era uma, né? E eu achava que não ia viver aquilo. Aí eu me lembrei, sabe do quê? Quando eu fui escoteira, recebíamos umas coisas que o pessoal chama de ração, que eram pílulas. Quer dizer, ela já existia há muito tempo. E aí, filha, por favor, pode soltar, você vai ter que voltar. Consegui. Peraí. Ótimo. Voltou? Sim. Então, não sei se tem áudio nele. Só tem áudio ambiente. Tá atrasado, para mim, bem atrasado. Caramba. Passa de novo. Vocês Gente, o que tá vê? acontecendo? Não entendi nada, não consegui ver. Bom, aqui, deixa eu ver se a minha internet está Ó, melhor. Ou então, vai. o robô, eu vou descrever aqui, ó. No Tá, ele trabalha vídeo, depois de 24 horas. ele trabalha muito rápido, né? Aparece o vídeo acelerado com o robô trabalhando rápido e tal. E aí mostrou o robô caindo, né? Desmaia, né? Ele, o pobrezinho, fica caído lá no chão. Depois de trabalhar por 20 horas. Então fica aí o momento curioso, né? Até a máquina tem seu tempo, tem seu limite. Exatamente. É a máquina. Exatamente. Antes da gente fechar, eu vou colocar uma para gente marcar. Então, a nossa última pergunta é a seguinte: quando a tecnologia decide não colaborar, qual é a sua reação? Você chama um neto para resolver, você desliga de novo, esperança de um milagre. Você aceita que a tecnologia você vai no Google, que você no final, pelo menos como vocês reagem Picotou tudo, não deu para te ouvir, não. Não. Mas está aparecendo aqui a escrita. Mas está aparecendo, Tá, é só a gente acompanhar. Chama a minha neta. Vê se vocês conseguem votar nela. Eu vou dizer o seguinte, eu vou ficar com a terceira opção, ou então eu chamo a Cleonice. Patrícia, Harrison. Pode mandar, Patrícia? Tem uma opção. Já mandei. Aí que vale. Tem uma Já opção. Eu me mandei. irrito muito com a tecnologia ainda, gente, eu confesso a vocês.
Patrícia sabe Eu disso. desligo e ligo E de eu novo. também sei disso. Né? A Cleonice também sabe É disso. isso. Eu Poxa, Eu pesquiso. fico extremamente irritada, gente. Eu fico ansiosa. Eu ainda não fiz as pazes com a tecnologia. Eu também não. Esqueceu de um nós detalhe. Peço help, votamos. Patrícia. Patrícia, minha afilhada, help! Levo, A última, levo o então, notebook para Patrícia, levo o Eu, notebook para casa eu da minha afilhada. por enquanto, eu sou meu próprio neto para resolver. Nós esquecemos de um Não, e eu detalhe. preciso fazer isso. Eu sei que eu preciso, mas é também interessante como é que eu me estresso absurdamente com isso. É uma limitação que eu aceitei e eu não posso aceitar. Tem que parar com isso. É energia que está gastando, aí não pode. É. Então, só um porém aqui. Eu, por exemplo, se eu estiver com dificuldade, eu chamo meu filho. Pronto. Nessa linha, É, né? eu O moro neto, o sozinha. filho. Chamo ele ali. Falo, filhão, olha, dá uma ajuda aqui. Aí ele fala assim, pô, pai, tá vendo como é que é? Tecnologia, papapá. Ele tira uma, né? Eu falo, ele, ó, baixa essa bola aí, meu filho. O que que é isso? Então, uma coisa não é assim. Não deixa ela te dominar, não, hein? Domina aí para ficar legal. Mas eu chamo ele, sim. Chamo, sim. Não tenho vergonha de perguntar. É bem isso mesmo. Hum. Muito bom. Tá mutada, tá mutada. Abre o microfone aí. deixa eu ver se consegue. Aí não. Parece não, né? Ter na tela para vocês compartilhamento do resultado. Então, 50% de nós optou aí para procuro pelo Google uma solução e Deixa entendo que eu melhor. falo. Tá picotando um pouco o teu áudio. É. Espera aí. Deixa que eu leio, pode deixar. Ó, nós estivemos com, com 17% das respostas chamando o neto para resolver. Foram um voto para cada. Chamar o neto para resolver, desligar e ligar na esperança de um milagre e aceitar que a tecnologia venceu, vou tomar um café. Mas a maioria aqui que está conosco busca pelo Google para entender a solução e nessa linha, né? Acaba que não entende, mas a gente chega em algum lugar. Aham. Eu posso fazer uma observação? Isso aconteceu comigo hoje, já aconteceu outras vezes. Por exemplo, eu acho que o que falta, por exemplo, é, principalmente no caso aí, como vocês mesmos citaram, o Fábio citou, né, sobre essa coisa da fraude que houve do INSS, de precisar de fazer prova de vida, ou coisa. Eu domino razoavelmente bem o celular, o computador é que eu tenho problema. Agora, eu acho que os sites, sabe, Ingrid, Patrícia, Harrison, eles complicam demais as coisas. Por exemplo, quando se tratar de consulta, não enfia outros serviços, não procura outras opções, deixa que a pessoa digite o que ela procura e ela vá no site direito. Eu acho que precisa de uma verdadeira campanha para isso, sabe? Porque muitas vezes você deixa de fazer uma coisa correta porque você não consegue alcançar através por exemplo, dos sites, né, da tecnologia que atualmente é utilizada para É. você fazer as coisas. Não tem como, sabe? Então, é muito serviço que eles te oferecem, tem, inclusive, é muito além do que aquilo que você necessita. Excesso de Sites para informação. consultar fatura, excesso de informação, exatamente. Tá certo. Acho que assim, num próximo papo de janela, se esse tema tem um ruído que está alto no meu ouvido, eu não sei se o Também estou ouvindo. Ingrid Eu também é o estou. seu. Aperta o mudo seu, Ingrid, está vindo do seu. É como se fosse tua janela está Agora aberta? melhorou. É o Não, vento, né? acho Parece que um não é vento, É, não. né? parece que é Vento o de vento. Mas foi janela. já. Foi, né? Para mim sumiu Vamos também. lá. Já parou. Eu acho que
e, de repente, um outro papo de janela, empresa, quem mais se dedica aos sites sou eu, né? Se ele está bacana, se ele está redondo, porque é uma mídia que eu gosto. E os sites, eles têm passado, Zélia, por uma demanda muito específica, muito diferente. E eu acho que cabe a gente fazer um tema em cima disso. O que você Aham. falou é muito importante. Você, quando você tinha no passado a necessidade de ter um site, você pensava no contato da empresa, você não pensava no serviço. Depois a gente passou para a evolução do autosserviço, de conseguir achar fácil uma resposta que você pudesse entender se aquela empresa servia para você ou não. Depois começou a fazer venda. Agora nós estamos caminhando para uma inclusão que são os Rentalks, né? Inclusive tem uma dessas empresas que aqui eu vou lançar para vocês de primeira mão, nós estamos representando ela no Rio, que é um programa do Fábio, que antigamente chamava-se Fábio, tá? Que é Hum. um bonequinho que ele faz a linguagem de Libras dentro do universo do site. Ele já é aplicado em vários outros ambientes, mas especificamente dentro do site ainda tem muitas plataformas que não fazem. Então, Zélia, se por um lado nós deveríamos promover uma experiência que fizesse com que a pessoa se envolvesse dentro de um site, por um outro lado, tem uma camada que sempre ficou à mercê da sorte de alguém que pudesse escrever e que pudesse pensar neles como consumidor nesse ambiente de site. Mas eu acho que é um tema que é profundo, é um tema que envolve descrição de imagem, além da questão da linguagem de Libras para os usuários surdos, e que talvez a gente tenha aí um encontro muito rico falando sobre esse tema. Eu tenho Pois ficado é, e eu encantada e ao acho que mesmo vai tempo bem ajudar assustada. bastante, viu? Eu É, acho que vai ajudar e assustada, muito. tá? Outro dia eu estava Porque vendo um podcast, você sabe que eu sou podcasteira, né? Eu estava vendo um cara, ele falou assim: Olha, eu sou jornalista e eu lido bastante com internet, com sites, eu busco notícias, isso, aquilo, outro. Eu não consigo entrar no meu INSS. Ele mostrou ao vivo e ele mostrou, eu falei assim: Eu não consigo, porque ele te leva para diversos locais, não para onde eu quero. É achar, por exemplo, o meu olerite. Você Mas é entendeu? tão A coisa fácil. é complicada. Parece que o tempo todo tem uma pequena armadilha ali para você, e eu falo isso muito irritadamente. Parece que o tempo todo você está sendo colocada dentro de um labirinto de informações para você não chegar ao seu objetivo. Eu acho isso uma falta total de como se diz, de inteligência mesmo, porque as pessoas perdem tempo, fazem coisas erradas, admitem coisas que não era para admitir. Eu penso assim. Não sei se vocês concordam comigo. olha, eu escrevi, a gente fechar o nosso encontro, porque a gente já está avançando do nosso horário aí em 20 minutos, é, um pedacinho para a gente, né? É, sabe, no final das contas, todos nós já sejamos da tal Z. Mesmo sem crachá ou hashtag, aprendeu a conviver com o silêncio das cartas e agora se acostuma com o som da notificação, que trocou um mapa pelo papel, mapa de papel, né? Pelo GPS, Uhum, a receita de isso. caderno pelo canal do YouTube. Somos aqueles que, com humor e coragem, seguimos tentando entender o que é um prompt, mesmo quando ainda erramos o login. O mais bonito nisso tudo é perceber que, em meio à correria do mundo moderno, ainda somos capazes de parar para conversar, rir juntos e reaprender a olhar a vida com curiosidade. E se a tecnologia avança, que bom que a gente avance também, mas com alma, certo? Como falou aí o nosso Mário, né? E com essa vontade bonita de continuar trocando janelas, olhares e histórias. E eu É. acho que assim fica aqui o meu agradecimento por essa experiência que para mim é Patrícia, extremamente rica. parabéns.
Muito Parabéns obrigada pela, por vocês pela estarem sua aqui, viu? reunião, viu? Muito bom Parabéns estar com mesmo. vocês. É, Ai, foi muito muito bom legal. mesmo. Eu Eu espero acho que é, que puder a gente conseguir é, estar juntos em outras etapas. Alguns aqui sabem que no próximo período eu venho a presidente. Teu som está de novo com muito ruído. Não é o meu, não. E é o seu, sim. Quando você abriu, deu para ouvir. É o meu? Parou. E É, no próximo fechou. período, a partir de julho, nós aqui, se esse grupo se comprometer, nós temos um grupo lá de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, querendo muito participar dessa janela e pedindo para emparcerar com a gente. Eles têm ainda ótimo. muita dificuldade de participar de uma reunião online. Então, nós seremos vamos dizer, os educadores que se sintam à vontade e cheguem nesse nível que nós estamos, de bater um papo como se estivesse na janela de casa. Tá Aí. bom? Eu achei Muito obrigada. maravilhoso. Muito bom. Muito Muito Ingrid, obrigada a bom. todos pela presença. Uhum. Uhum. Adorei. Muito bom. Boa noite a Beijinho, todos. gente. Boa 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 noite. noite. boa noite. noite a todos. Beijo grande. Adorei tudo. Vocês Beijo. Beijo, também. beijo. Até a próxima. Tchau, até. Tchau. Tchau.